Você sabia que a perda do sono continuamente pode desencadear momentos de irritação e raiva ao longo dos anos? Isso é o que sugere um novo estudo da Academia Americana de Medicina do Sono, nos Estados Unidos. Os pesquisadores controlaram os registros diários do sono de 202 estudantes universitários, além de monitorar o estresse e a raiva de cada um. Mas será que este cenário é semelhante aqui no Brasil também? Vamos descobrir? Sobre este tema, eu converso agora com o Dr. Sérgio Brasil Tufik. Ele é médico e pesquisador do Instituto do Sono. Olá, Dr. Sérgio, tudo bem? Seja muito bem-vindo à revista Novo Tempo. Olá, Darcy. Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos vendo. Nós que agradecemos. Além da raiva, quais outros sentimentos aí que a perda do sono pode desencadear no nosso dia a dia, doutor? Bom, a perda de sono realmente complica a nossa forma psicológica e nosso bem-estar de forma geral. Então, raiva com certeza é o importante, mas ansiedade também é muito presente, irritabilidade, dificuldade de concentração, de aprendizado, de relação interpessoal, tudo isso é prejudicado com uma falta de sono, com sono de má qualidade, né? A perda do sono a longo prazo aí prejudica, inclusive, o nosso sistema imunológico, não é mesmo? Quais são os riscos reais que este hábito pode gerar na saúde de uma pessoa? É verdade. A perda de sono, de forma geral, ela compromete nosso organismo em várias maneiras. Os principais problemas que foram descritos eram cardiovasculares e ao longo do tempo se percebeu que também tinha problemas associados com diabetes, cognição e muitos outros. Agora, é interessante, né, nesse momento de pandemia que nós estamos, essa questão da imunidade, né? Então, eu queria citar alguns trabalhos que foram feitos, tanto no Brasil quanto fora, especialmente nos Estados Unidos, que corroboram com a importância do sono para o sistema imunológico. Um deles, feito em 2015 na Califórnia, muito interessante, com uma gripe, não do coronavírus, mas do rinovírus. Então, os pesquisadores colocavam rinovírus nos sujeitos participantes e se observava o que acontecia ao longo do tempo. Então, esses grupos de participantes foram divididos pelo número de horas que eles dormiam. Os pacientes que dormiam mais de 7 horas, por exemplo, 18% deles apresentaram a gripe, né? Ou seja, 1 em cada 5 aproximadamente. Por outro lado, os pacientes, né, as pessoas que foram submetidas à mesma pesquisa, mas dormiram não 7 horas, mas ao invés de 7, até 6 horas, 5 ou 6 horas, esses pacientes apresentaram cerca de 3 vezes mais resfriados. Então, 1 a cada 2, 50% das pessoas tiveram resfriado, comparando com os 18% que eu tinha mencionado. E um outro aspecto muito interessante é em relação à imunidade, né? Então, muito se fala hoje de IgG, né, em relação ao coronavírus. E um outro estudo feito em 2002 mostrou que uma redução de 1 a 2 horas de sono, então se uma pessoa que dormia 8 horas passa a dormir 6, ela apresenta cerca de 50% a menos da produção de anticorpos, né? Então mostrando também que é devastador para o sistema imunológico e nesse momento que a gente vive é muito importante ter consciência disso. Tem um horário ideal, assim, uma quantidade de sono ideal para a gente estar bem aí? Isso é difícil de dizer, porque existe uma grande variação de pessoa para pessoa. Então, tem pessoa que dorme 4, 5 horas e se sente super bem, tem pessoas que precisam de 12 horas para se sentir bem. Então, é importante você se conhecer. E, além disso, também existe uma variedade de que momento é melhor se dormir. Então, tem pessoas que são as chamadas vespertinas. Então, elas ficam muito bem acordadas até meia-noite, 1, 2 da manhã. E, por outro lado, tem dificuldade de acordar cedo. E tem também as outras pessoas que são as matutinas, que têm dificuldade, então elas precisam dormir bem cedo, mas também acordam super cedo pela manhã. E a maior parte da população que fica no meio termo entre isso e consegue ter uma flexibilidade em relação. Mas é muito importante esse autoconhecimento, tanto do número de horas a se dormir, qual o horário ideal para se dormir. Tá certo. Agora, doutor, antes mesmo do surgimento do novo coronavírus, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. É uma parcela considerável da população. Existe a possibilidade de reverter este panorama se a nossa população dormir melhor? Darcy, essa é uma boa questão, porque
Existe uma relação bidirecional entre o sono e essas questões psicológicas, como a raiva, irritabilidade e todas essas questões. Então, eu diria que existe uma chance de se dormir melhor e você diminuir a ansiedade, mas também existem as pessoas ansiosas que acabam dormindo mal por conta da ansiedade. Isso acaba sendo um ciclo vicioso que vai piorando o sono, que vai tornando a pessoa mais ansiosa e assim por diante. Então, esse ciclo precisa ser quebrado. Pode ser via o sono, mas pode também ser por algum fator desencadeante que torne a pessoa ansiosa. Mas, sem dúvida nenhuma, uma boa noite de sono e um sono bem dormido corrobora muito para a situação psicológica de qualquer um. Menos ansiedade, menos raiva. Agora, em um levantamento recente da Associação Brasileira do Sono, 45% dos entrevistados brasileiros afirmaram ter tido algum problema relacionado ao sono, sobretudo insônia e apneia. Doutor, nestes casos, qual é o momento que se deve procurar uma orientação médica? Bom, eu diria até que esses números são singelos. A gente tem alguns trabalhos nossos no Instituto do Sono que mostram até números maiores, né? Um estudo, por exemplo, de 2009, a gente chegou a 63% da população tendo pelo menos uma queixa de sono, né? Sendo que realmente as mais prevalentes é a apneia para o sexo masculino e a insônia para o sexo feminino. É importante se ter uma noção do quanto isso é prejudicial para você. Então, por exemplo, falando da insônia, a gente começa a considerar uma insônia de maior relevância e crônica quando a pessoa tem dificuldade para dormir por mais de 3 vezes na semana e quando essa dificuldade se prolonga por mais de 3 meses. Além disso, em relação à insônia, é importante você entender se tem alguma situação que está te fazendo perder o sono. Por exemplo, perdi meu emprego, estou tendo dificuldade para pagar contas. Então, é natural que a gente tenha dificuldade para dormir. Mas se excluindo uma situação dessa, a gente está diante de uma pessoa que tem vários episódios durante a noite, dificuldade para dormir, e que se estende ao longo do tempo, é importante procurar ajuda, sim. E, claro, se você se sentir mal e se sentir que precisa ajuda, acho que já é um bom indício. Para a parte respiratória, dentre as quais a apneia é o mais importante, é importante tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa que tem apneia, ela acha que ela dorme super bem. Então, ela deita em qualquer lugar e dorme, mas muitas vezes essa sonolência é em decorrência à apneia dela. É importante, talvez, algum parceiro, alguém que durma junto com essa pessoa, e o ronco pode ser um dos primeiros sinais. Então, eu diria, ronco é um sinal importante para se ter em vista e uma sonolência excessiva. Então, eu tenho sono o dia inteiro. Seriam 2 importantes parâmetros. Tá certo, doutor. Muito obrigada. O senhor queria falar mais alguma coisa? Eu que agradeço. Tá bom. Não, só ia comentar aqui da parte das insônia. A mulher é muito mais acometida e dos homens, insônia, né? Desculpa, e apneia, especialmente os homens mais idosos e mais obesos. Tá certo, então. Muito obrigada pelas tuas informações. Pessoal aí de casa, só nos resta dormir bem, viu? Se tá com algum problema, procure um especialista. Um abraço, doutor. Tudo de bom.